esse podcast, assim, ele é para compartilhar a experiência para quem tá ouvindo, sabe, meio que tá pra se preparar, sabe? Então, assim, quando for escolher uma empresa, pesquisa como que é a cultura. Na entrevista, pergunta como que é o dia a dia. Tenta entender. Tu é a única pessoa... Tu vai ser a única pessoa de fora lá. Uma coisa, assim, que eu aprendi agora, sabe? Eu totalmente aprendi. E provavelmente assim, eu não vou cometer o mesmo erro, porque eu fui muito de coração aberto, que é um ponto pra galera ouvir e quando estiver participando de um processo, ficar ligado, sabe? Fala pessoal, bem-vindo novamente ao Tudo Pro Alto e novamente também aqui a Brenda Ferreira, que já fez o episódio contando da mudança dela pra Áustria. Só que tem mudanças novas, né? E a gente já vai contar novamente o porquê, a cidade nova, como que era na cidade antiga, né? Que já tinha contado um pouquinho, como que foi o emprego antigo e o novo. Não é isso, Brenda? Bora! Gente, olá! Eu de novo, Brenda, e tem algumas novidades no ar aí. Compartilhar mais um pouco da experiência aqui na Áustria. É isso. E dando contexto, né? No final daquela gravação, a gente ficou conversando ainda, né? Batendo um papo. E você começou a contar como mais a fundo como estava sendo trabalhando naquela empresa, né? Que tu falou assim, olha, eu não falei tudo, mas não é tão legal, tem uns probleminhas, a cultura, as pessoas. Aí tu até comentou, eu tô pra sair. Eu falei, bom, legal, então vamos fazer uma segunda parte daqui a alguns meses para comparar, né? E aí, estou sentindo mais à vontade para falar também, porque eu acho que é importante. São raros esses casos, mas acontece. Já não vai ser a primeira, né? Teve outro episódio também com a Dani na Holanda que ela mudou de emprego. Mas eu acho que é legal contar porque existe. Você ouviu? Eu comentei depois lá no post que tu fez. Isso, lá no LinkedIn, se eu não me engano, né? Isso, tu postou, aí eu comentei e ela comentou por cima, assim, então, se eu quisesse conversar com ela, entrar em contato também, porque eu compartilhei que eu passei mais, não pela mesma coisa, assim, né, mas por uma experiência não tão feliz, assim, de mudança, né. Uhum. Então, mas eu acho que é legal trazer e conversar com vocês duas, porque existem formas de resolver, né, e acho que agora, como o teu caso, já tá bem melhor. Para começar, então, a gente podia falar de... Parando lá daquela última empresa, né? Você estava muito feliz porque conseguiu ir para a Áustria. Você estava gostando, pelo que eu lembro, mas a cidade era um pouco pequena e a empresa, você falava, era mais ou menos. Eu estou muito feliz pela mudança, né? Por estar testando o alemão, mas nem tão alemão assim, né? Pelo lugar que você estava. Então, conta como que foi, o que te fez mudar. É até meio estranho, né, dizer assim, poxa, vim pra Áustria, realizei um sonho, é um sonho, né, estar aqui, eu sempre falo isso, e às vezes eu me sentia na época um pouco culpada de dizer, nossa, como é que eu não tô feliz aqui, como é que eu não tô feliz nesse lugar, se era o meu sonho e tudo mais, mas as coisas acontecem, né, E como eu fui... Quem ouviu o episódio anterior, né? Eu fui a primeira pessoa de fora da Europa a ser, tipo, recrutada, né, nessa empresa. Então, eu fui, tipo, a cobaia, digamos assim. E a empresa, ela fez todo esse processo de recrutamento. Então, ambas as partes tinham total consciência que esse contrato ele poderia ser rompido se a empresa ela poderia dizer dentro desses 6 meses. Na empresa antiga, a Áustria ela tem também esse contrato temporário, que depois desse tempo tu se torna um funcionário permanente. E o pessoal faz até piada aqui na Áustria, Alemanha, Suíça, nessa região germânica, que depois que tu se torna permanente é tipo impossível te botarem pra rua, assim. Porque as leis trabalhistas aqui dessa região, ele favorece muito o colaborador. Então, é muito engraçado. Esse tempo de teste, assim, normalmente é grande por causa do trabalho que a empresa tem para te demitir depois.
Na empresa anterior foram 6 meses, então eu saí dentro desses 6 meses. Quando fechou 6 meses, eu pedi pra sair. Meio planejado, assim. E eu saí, mas porque o meu namorado, ele veio pra cá, pra Áustria, depois de mim. E ele veio morar na região de Tirol. E eu estava em Vorarlberg, né? Com toda a história, eu morava antes em Dortmund, que é uma cidade pequena, mas é a maior cidade de Vorarlberg. É engraçado. É uma cidade pequena, então imagina as outras cidades, né? Então, Vorarlberg é uma região ali com divisa com a Suíça. E a empresa é uma empresa 100% de língua alemã. Eu era a única pessoa do time que não falava alemão e a única pessoa fora da Europa e pode até se falar fora dessa região germânica, porque a empresa, ela é de origem germânica, ela é austríaca e ela só tinha clientes da região germânica, então Alemanha e Suíça. Então foi um baque muito grande para uma latino-americana estar lá, né? E eu comentei, assim, que a galera era um pouco fechada, que aconteciam umas coisas meio estranhas, assim, que não, nem por causa de cultura mesmo, mas eu comecei a reparar que eram coisas de cultura da empresa, daquela coisa meio antiga, assim, sabe? TI antigo, galera, tipo, raiz e, tipo assim, a hierarquia muito forte lá, a hierarquia era extremamente forte. E eu fui recrutada com a ideia de trazer algo novo para a empresa. Eu até comentei no último episódio como que isso aconteceu, qual foi a plataforma que eu usei. Então, a empresa, ela se dispôs a usar aquela plataforma para trazer pessoas de fora e me recrutaram para lá. Então, já nos primeiros meses, tiveram uma conversa cara a cara comigo, dizendo que queriam mudanças, que queriam se modernizar, que queriam conhecer agilidade, tanto que eu era Scrum Master, eu tenho experiência com agilidade e tudo mais. E daí, com o passar do tempo, não foi bem isso que foi acontecendo, assim. Eles queriam essa mudança, eles queriam essa adaptação, mas as pessoas, elas não estavam abertas para isso. Então, o recrutamento, ele foi feito de uma forma que eu posso dizer que o meu time, ele não estava pronto para me receber, sabe? E a empresa inteira, ela não tinha, assim, ideia da dimensão que seria essa mudança, sabe? Esse choque cultural que seria. Então, tanto cultura país, quanto cultura estilo de trabalhar, porque a gente brasileiro tem um estilo bem americanizado para trabalhar. Muito tipo pau a pau, metodologia, e a galera aqui é bem tipo muito de boa e gostam da coisa total assim, tradicional, sabe? Então foram essas duas coisas que me fizeram repensar se eu realmente queria ficar lá ou não. E claro, vamos dizer assim, 50% se eu estava feliz em Vorarlberg, naquela empresa, e 50% o meu namorado morando aqui num outro estado, sabe? Então foram essas duas coisas, assim. Tu consegue dar alguns exemplos de situações que tu achava que a cultura da empresa era diferente, que eles não queriam se modernizar? Eu lembro de comentar várias. alguma coisinha relacionada até a pessoas não quererem conversar, né? Mandar tudo por texto, não virar para falar um com o outro. Não virar para falar um com o outro. Aquela história do PO que eu contei no último podcast, que ele falou que desenvolvedor não precisa saber de processo, que ele tem que, tipo, desenvolver só, é o trabalho dele. E eu acho que uma das coisas, assim, que foi muito chave pra mim, que eu tava num momento bem decisivo, assim, porque dentro desses 6 meses, até explicar um pouquinho como que funciona essa demissão, né? Se tu passa desse contrato e tu vira um funcionário, tipo, permanente, tanto a empresa quanto tu, se tu quer sair depois, e a empresa, ela vai
vai te botar pra rua, tu tem esse tempo de 3 meses de retenção. Ou seja, tu tem que ficar na empresa durante 3 meses. E se a empresa te botar pra rua, tu tem 3 meses pra ficar na empresa e tu tem o direito de uma vez por semana, um dia livre pra, tipo, procurar trabalho e fazer entrevista. Então eu pensei assim, ó, muito antes de sair, porque eu realmente quero ficar aqui depois desses 6 meses ser muito duro pra sair, sabe? Ficar mais, tipo, 3 meses aqui, forçada e tal. Então eu pensei muito. E uma das coisas que aconteceram, assim, que eu fiquei, tipo, muito assim, tipo, como, o que tá acontecendo aqui? A gente tinha alguns colegas do nosso time e eles estavam alocados em Berlim, na Alemanha, porque a gente tinha alguns clientes lá e algumas empresas que a gente atendia. E nós tínhamos dele todos os dias, remoto, por causa dessas pessoas de lá, beleza? E durante, assim, eu sei que durante uma semana, esses 2 colegas, eles estavam num workshop em Berlim, e a gente estaria com o time só de Wolfsburg, só da Áustria aqui. E aí, durante, tipo, uns 2 dias, a gente ficou fazendo daily remoto com todo mundo na sala. E a gente no computador, mas tava todo mundo na mesma sala, fazendo daily remota. E daí, no terceiro dia, e eu fui segurando, assim, aquela coisa assim. E no terceiro dia, a dele ia começar. Eu peguei, levantei e disse, pessoal, o que vocês acham da gente ir pegar um café, ir para uma sala ou aqui mesmo? Vamos fazer a dele olhando um pro outro, usar o totem, né, da fala, que até assim expliquei como que era essa dinâmica do totem, de quando a pessoa tá com o totem, a pessoa fala, ela passa o totem e tal. E aí os meus colegas ficaram me olhando com uma cara assim, tipo, como assim, né? Aí eu fiquei olhando pro como meu assim líder. Como assim a gente vai conversar cara a cara? Como assim? E daí eu fiquei olhando assim pra todo mundo. E eu fui lá na mesa do meu líder e eu falei assim, isso aí, vamos lá, né, líder? Que eu não vou falar o nome dele aqui. Aí eu disse, e aí, o que tu acha, né? Porque se o líder, ele aprova, a equipe meio que vai atrás, assim, né? Aí ele começou a rir de mim, assim. E ele, vamos fazer. E aí o outro colega falou bem assim, mas tu sabe, né, a gente é desenvolvedor, a gente gosta de ficar aqui no computador. Aí foi um negócio, assim, que eu disse assim, tô no lugar totalmente errado. Então, uma dessas coisas, assim, e com o tempo a galera, ela foi realmente, tipo, não respeitando o fato que eu não falava língua, sabe? Tipo, então tinha algumas reuniões, retrospectivas, planning, que é uma reunião muito importante das coisas que a gente vai fazer durante a sprint, sabe? Que quando eles entravam em discussões mais profundas, eles começavam a falar alemão, eles acabavam a discussão e eles não me falavam o que tinham decidido, sabe? Sendo que eu era responsável, me colocaram como, assim, responsável para organizar a sprint, para organizar os eventos e tudo mais. E acabava a reunião e eu não sabia, né, o que tinha acontecido. E eles me deixaram, tipo assim, conduzir para ajudar eles também, mas eu preciso saber o que está acontecendo, até porque eu era nova, então eu queria saber o que os meus colegas estavam fazendo e como que as decisões elas eram tomadas dentro do nosso time. E, tipo, totalmente ligavam o F, assim, sabe? Tipo... E daí, o que eu fazia depois da reunião? Eu ia pro meu líder e eu perguntava o que tinha sido decidido. E ele me falava por cima, assim. E com o tempo ele começou a se cansar também. E o time começou a se cansar disso, sabe? Só que é muito difícil eu aprender alemão em 6 meses. É praticamente impossível, tá? Vamos ser bem sincero, assim. Claro. Quem contrata, você tem que saber. Ou contrataria alguém com alemão avançado, né? Ou tem que criar condições na empresa, porque te chamaram, não é? E deixaram claro pra mim que eu não precisava do alemão pra trabalhar, sabe? Então, essa coisa de eu aprender o alemão, que eu
eu tô até hoje fazendo aula e tudo mais, é por um conhecimento pessoal, assim, porque eu vivo aqui, eu preciso saber me comunicar e tá dentro de uma comunidade que eu tenho que estar, assim, né, integrada. Então, essas coisas começaram a pesar muito, e daí a forma com que o líder, ele trabalhava com o time também, não é, eu vou dizer assim, tanto a empresa que eu tô agora, eu sinto que eles não investem muito tempo em formar líder, sabe? Formar liderança, formar, tipo, gerente. Normalmente é a pessoa que trabalha aqui durante, tipo, 30 anos e do nada ela virou gerente por causa do tempo que ela tá aqui, porque ela foi subindo escada, sabe? E não tinha ninguém, e a pessoa saiu e não tinha ninguém para colocar naquele lugar, eles não achavam a pessoa de fora e a pessoa de baixo subiu. Então, era muito difícil, assim, tentar conversar com ele, era muito difícil mostrar para ele o que estava acontecendo, assim. O time tinha muita, tipo, assim, disfunção dentro dele e eu chamava ele assim de canto para conversar e dizer assim, eu acho que está acontecendo isso, talvez se a gente fizesse isso seria interessante só para testar, para ver como que o time ele vai reagir, sabe? Para ver se vai melhorar alguma coisa, se as entregas elas vão melhorar e tal. E eu falava para ele e ele não fazia, sabe? Sendo que foi uma solicitação dele e do diretor, que era o nível acima dele, né? O nosso diretor na época. Era uma solicitação para que o time ele melhorasse a performance e ele fosse um time mais eficaz e com a comunicação mais aberta, né? E que fosse mais, assim, produtivo. Assim, então, essas coisas foram pesando muito. E eu vou dizer que não é nem porque eu tô na Áustria, mas se fosse uma empresa do Brasil, eu não ficaria nem 2 meses lá, sabe? Eu já trocaria de time. Sim, tanto que uma das coisas que tu falou no nosso papo off, né, que a gente conversou depois do episódio, foi isso. Se eu não consigo mudar o ambiente, eu mudo de ambiente. Então é uma coisa que eu sempre tive em mente, assim. Então, e daí aconteceu que meu namorado estava aqui, eu tinha a oportunidade de vir morar com ele, eu tenho visto de trabalho, e simplesmente comecei como tinha essa questão do home office, né? Eu comecei a fazer home office alguns dias e comecei a fazer entrevistas. E a questão do home office era muito polêmica lá. Era polêmica demais, assim. Quando eu entrei, era um tabu. Aparentemente, só o meu time, que era um time de tecnologia, né? Porque a empresa inteira, ela é uma empresa de moldes. Então, o meu time era um time à parte. Então, era bem, tipo, manufatura ali, mecânica. E o nosso time, ele trabalhava no software que a empresa, ela vendia como um aditivo aos moldes que eles vendiam. Então, o nosso sistema era um ERP, que o cliente ele tinha a oportunidade que, se ele quisesse comprar e aplicar ali na empresa dele para trabalhar com esse processo de moldes e tal, ele poderia comprar. Então, o nosso atendimento era para cliente externo. Então, a gente não atendia pessoas de dentro, assim. Tanto que as pessoas de dentro, as áreas de negócios, eram atendidas pelo time de sistema da área de TI da empresa. Então, o nosso time era totalmente pro business. E aparentemente só o nosso time podia fazer, tipo, home office. E isso foi uma das coisas que eu batia na tecla, assim, porque como a gente vem de um país que é... Eu digo que depois que eu vim pra cá, eu vejo que o Brasil e a América, a gente é muito moderno. A gente é muito cabeça aberta. Então, e a gente sabe que o home office, hoje em dia, ele é benefício. Ele é, tipo, pra área de TI, tipo, é meio que... 80% das pessoas, elas vão escolher uma vaga, tipo, home office, tá? E foi uma coisa que eu deixei que pelo menos claro. Part-time home office, né? Exatamente, né? Ou então, assim, híbrido e tal. E foi uma das coisas que eu bati na tecla, assim, porque eles perguntavam pra mim, tá, o que a gente pode fazer de novo, porque
lá, eu vou dizer na Áustria, assim, é muito difícil de encontrar profissional de TI qualificado, assim, com bastante experiência de mercado, sabe? Ou aqui a pessoa ela é muito velha, ou a pessoa recém saiu da faculdade e é, tipo, muito júnior e não sabe nada. Então, os talentos que tem da região, eles queriam tentar atrair. E eu dizia assim, com a cultura que vocês têm aqui é difícil, sabe? Aí eu falei muita coisa, assim, tentei ajudar eles, falei desse home office, como que funcionava lá. Então, aqui, se eles não queriam fazer 100%, eles poderiam oferecer alguns dias flexíveis e tal. E daí eu comecei Então, foi uma das coisas que também... Que criou polêmica, que a gerência ela não entendia direito o porquê que precisava. E daí, com o tempo, começou a virar meio bagunça, assim. Porque eu chegava para trabalhar e não tinha... E eu explicava como que funcionava o sistema híbrido. Eu expliquei como é que funciona o home office, como é que funciona híbrido, qual é a melhor forma de trabalhar. Eu fiz minha parte, sabe? E aí, o que acontecia? O pessoal, ele se desencontrava total, assim, total. Aí eu chegava pra trabalhar e a galera tava no Macau. Então, eu chegava, oi, tudo bem? E as pessoas estavam no Macau com outras pessoas, assim. E o tempo que eles estavam no escritório, eles passavam o tempo inteiro em call. Então, eu ia pra trabalhar pra ficar sozinha, assim, sabe? No escritório. E vice-versa. Então foi meio que uma bagunça. E eu falava assim, galera, o tempo de escritório a gente tem que valorizar para ver as pessoas. Como a gente brigou para implantar essa metodologia híbrida e tal, a gente tem que fazer certo. Então era meio complicado, assim, foi uma coisa meio complicada com bate de cultura. Relacionada à metodologia de trabalho de TI americana e a metodologia aqui da Áustria, e cultural também, né? Então, eu sou bem aberta, eu falo bem aberta, quando tem que falar uma coisa eu falo, e a galera é super fechada, assim, é uma coisa bem diferente, assim, diferente, é muito diferente, é isso. Pensando aqui, porque 6 meses dependendo da situação que você tá, é bastante tempo, né? E como que foi teu processo interno em lidar com isso? Porque, sei lá, tem gente que se fecha, tem gente que tem depressão, tem gente que se culpa, sei lá, como que foi pra ti, tipo, esse processo, nesses 6 meses, assim, até você falar assim, ok, chega, né, basta e vou mudar de lugar. Olha, eu tive muitas fases, assim, muitas fases mesmo. Eu digo que os 3 primeiros meses eu dei o meu melhor, assim, pra me relacionar com todo mundo, pra estar sempre sorrindo, pra ser a melhor colega, sabe? Levava coisa, até teve coisa de Páscoa, eu inventei a sala do negócio de Páscoa. Eu dei totalmente o meu melhor, sabe? E daí, quando eu vi que as pessoas, elas estavam, tipo, nem aí, sabe? E que não tinha, tipo, retorno do meu livre. Eu acho que a pior coisa foi que eu não tive o suporte da liderança, que foi quem pediu e quem me colocou nessa situação de mudança, entre aspas, né? Eu acho que foi a pior parte, assim. Porque o time, tudo bem, o time... Eu não culpo o time, sabe? Deles serem assim. Mas talvez eu culpo a liderança. Então, eu tinha dias que eu fazia call com meu namorado chorando, assim, que eu não aguentava mais, que eu falava que eu não queria mais voltar lá. Teve uma segunda-feira que eu não fui, que eu pedi pra fazer, tipo, home office, porque no domingo à noite eu fui dormir e eu não conseguia dormir com dor no peito, assim, de nervosa, sabe? De pensar que eu tenho que voltar lá amanhã e eu sei que eu vou chegar lá e eu não vou ter uma pessoa que olha no meu rosto e falar, tipo, bom dia pra mim. Uhum. E daí nesse meio tempo, então... E daí, nesse meio tempo, tem umas coisas boas que acontecem, né? A gente tá aqui na Europa, meu amor, então... umas coisinhas boas. Aí eu fui pra Paris
eu tirei férias de 5 dias. Aqui na Áustria são 25 dias de férias que tu tem direito ao ano. E nesses... e depois 5 dias de um úteis, mês... né? Exato, é 5 dias úteis. Não conta, tipo, feriado, não conta final de semana. Sim. Então eu tirei 5 dias, uma semana, pra ficar em Paris. E depois que eu fui pra lá, eu simplesmente decidi assim, eu não quero mais isso, sabe? Tudo bem, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, mas eu por muito tempo eu pensei que eu devia algo pra empresa, sabe? Por muito tempo, assim, que eu devia por eles terem, sei lá, por eles terem me trazido pra cá, né? E tal. Sim, tu não é a primeira pessoa que eu ouço isso, tipo, porque se mudou, fica nessa, tentando segurar até situações ruins um pouco mais, o que eu acho até justo, assim, né? Tentar resolver e não só mudar de vez, porque a empresa ajudou, mas tem um limite, né? Não dá pra sacrificar o bem-estar por causa da empresa, porque te ajudou a mudar. Não, é assim, e essa coisa do limite, pra tu ter uma ideia, eu sou uma pessoa que eu sempre passo, tipo, feedback. Então, eu tinha com o meu líder no primeiro mês, tipo, toda semana eu tinha, tipo, feedback com ele. Aí depois a gente começou a ter feedback de 15 em 15 dias, porque eu chamava ele pra conversar. Então, toda reunião eu passava as mesmas coisas. Então, assim, é por isso que é importante, né, one-on-one feedback, porque quando acontece uma coisa assim de uma pessoa pedir, tipo, demissão, ou alguma coisa que acontece no trabalho que não é tão legal, assim, não é uma surpresa pro líder, não é uma surpresa pra gerência. Tanto que quando eu falei pro diretor, que eu falei com ele primeiro e depois que eu falei com o meu líder, ele falou assim, eu sabia já que tu não ia ficar aqui, porque ele via que eu não tava feliz. Então, quando eu voltei de Paris, voltando lá pra Paris, ele via porque o diretor... Mas ele chegou a fazer alguma coisa? Tipo, ele chegou a tentar alguma coisa ou não? Ele não... O problema é que o diretor, ele era diretor da área de marketing, né? Então, a gente era uma área subordinada a ele. Então, ele não tinha muito foco na área de software. Mas ele era, tipo, responsável. Ele só tava acima ali. Entendi. Então, ele era uma pessoa bem, tipo, pessoas, assim. Bem, tipo, gerenciamento. E ele falava pra mim... fica mais aqui no nosso time, no marketing. O que eu vou fazer no marketing, sabe? O que eu vou ficar fazendo lá na área de marketing? Eu quero ficar com o meu time. Então, ele tentou, assim, e ele era super legal. Eu não vou dizer que as pessoas, elas não eram pessoas ruins, mas não eram tão... Não estavam prontas, assim, sabe? Eu acho que o meu time, ele realmente ele não estava pronto para me receber. Sim. É isso, é difícil, né, falar quem é ruim e quem tá certo. Talvez vai ter uma outra pessoa que vai chegar lá e vai achar um paraíso, é só... Exato, e é isso, negócio assim, que não é pra ti. Exatamente isso, e eu comentei com algumas pessoas, e eu vou reforçar aqui, que pode ser, tá, que tu vá lá pra Vorarlberg, tu se apaixone pelo lugar. Exato. E tu trabalhe na mesma empresa que eu trabalhei e tu se apaixone pela empresa. Então, tudo que eu tô falando aqui foi o que eu vivi, a experiência que eu passei. Então, tipo, tem pessoas que vão lá e dizem assim, nossa, amei, turista, vai pra turismo, fica uma semana ali viajando, fica no hotel, é maravilhoso, é lindo, a Áustria é linda. Então, tudo que eu tô compartilhando aqui é o que eu vivi. Tá? Talvez tu venha pra cá, tu tenha uma experiência completamente diferente. Ótimo, tomara que tu tenha, sabe? Mas tem muita gente que perguntou assim, mas não... mas quando eu fui pra Áustria, não era assim. Claro, tu veio ficar aqui de férias, né, amor? É outra realidade, né? Diferente. Mas eu tive e muito às vezes não é só a própria empresa, assim. né? Sim, às vezes é a própria empresa, né? Não dá. Acho que é legal tu falar isso, porque eu gravo todos os podcasts sempre pensando muito nisso, que é o ponto de vista da pessoa, sabe? E tem outra pessoa do outro lado, mas tudo bem, eu tô ouvindo aqui o teu ponto de vista, mas eu acho legal tu reforçar isso também, né? Porque algumas pessoas vão ter
uma experiência maravilhosa. E às vezes as pessoas veem, sabe, um vídeo falando bem, outro falando mal, a falar, não, mas fulano foi pra lá e foi maravilhoso. Ok, que bom, né? A experiência dela, mas não é a minha, não é a tua. Eu acho que isso é importante porque é muito individual. Isso que tu falou, ele é muito importante porque esse podcast, assim, ele é para compartilhar a experiência, para quem tá ouvindo, sabe, meio que tá pra se preparar, sabe? Então, assim, quando for escolher uma empresa, pesquisa como que é a cultura. Na entrevista, pergunta como que é o dia a dia, tenta entender. Tu é a única pessoa, tu vai ser a única pessoa de fora lá, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que eu aprendi agora, sabe? Eu totalmente aprendi e Legal, provavelmente assim, eu não vou cometer o mesmo erro, porque eu fui muito de coração aberto, e que não é errado também, né? Mas acho que é um ponto pra galera ouvir e quando estiver participando de um processo, ficar ligado, sabe? Sim, perguntar o máximo possível. Acho que o processo seletivo é a tua oportunidade também de conhecer um pouco mais o Glassdoor também. Claro que não dá pra saber de tudo, né? Tipo, mas tu tenta mitigar ali o máximo possível qual que é o tipo de ambiente que você vai. E uma coisa, antes da gente voltar para Paris, né? As férias de luxo. Claro que numa situação complicada, né? Para colocar no contexto. Mas uma coisa que você comentou sobre a liderança, né? E das pessoas olharem pro líder, né? Quando você propôs fazer a reunião olhando um pro outro, né? Já que tá todo mundo na mesma sala. Eu acho que a liderança influencia muito mesmo no ambiente. Muito mesmo. Muito mais do que alguns gestores acreditam. Ele tem que dar o exemplo, senão ninguém mais, sabe? Se a pessoa não faz, não respeita, não tenta ser, sei lá, educado, ser um pouco mais humano, eu acho que muitas vezes ele seta como que vai ser o ambiente, né? Ele cria as condições ali. Porque tendo um bom líder, tu ainda pode ter uma equipe ruim, e se tu tem um líder que não é muito bom, acho que é quase que certo que as coisas não vão funcionar, né? E também o que você falou de te contratar para trazer uma mudança que não foi alinhada com a equipe, né? Acho que também complica muito, porque talvez o que a equipe queria não é o que quem te contratou queria, né? E te colocam lá, torna a missão quase que impossível. E eu acho que, assim, poderia ser até correto se te avisassem antes. Olha, eu quero que você traga algumas mudanças para aqui, mas as pessoas não estão abertas, sabe? Aí te daria a oportunidade de falar assim, tá bom, eu quero isso ou não, né? Tipo, provavelmente não é o que você queria. Exato. Mas foi meio sem essa visão do que te esperava lá. Exato. E eu sabia que não ia ser fácil, né? Eu sabia que a galera é fechada aqui por causa da cultura, mas eu pensei muito que era por causa da cultura mesmo. Não porque tinha essa coisa engessada, sabe? Esse processo engessado a cultura da empresa, né? E tal. Tu esperava... Exato, a cultura da empresa. Isso. Exato. Eu pensei que por me contratar eles estavam abertos. Sim. E esse ato de acho que era um sinal que... Mas... Mas é isso. Então vamos voltar agora para Paris, né? Que é onde você teve o Eureka. O insight ali. Foi o momento de falar assim, lá, não vou mais ficar lá. Quando eu tava em Paris, foi um momento que eu realmente disse assim, não, a vida ela é muito curta e eu decidi assim, eu não sei como eu vou arrumar um outro emprego aqui, mas eu vou encontrar, eu não sei, vou começar a mandar currículo, vou ver pelo LinkedIn, vou me virar. Mas assim, lá eu não fico mais, sabe? E eu vou tentar sair antes dos 6 meses, para não ter nenhum assim, tempo desconfortável, né? Que seria esses 3 meses estando lá, saindo, assim. E aí... E quanto tempo você tinha de empresa quando eu tava em Paris? 4 meses. 4 meses eu já tava explodindo já. Tava explodindo. Aí quando eu voltei de Paris, voltei de férias, eu comecei a procurar emprego em Tirol,
nessa região, nem sabia como é que era aqui, mas, sinceramente, pela experiência que eu tive, eu tava com zero expectativa, assim, de como ia ser trabalhar aqui, sabe? Porque, poxa, a experiência que eu tive na minha, tá, vai ser ruim aqui também, Sim. pelo menos eu vou estar perto de uma pessoa que eu, tipo, que é família, sabe? Que é, tipo, casa, colo e tal. E aí, e daí foi esse processo. Voltei pra Vorarlberg e trabalhava e procurava emprego. Trabalhava e procurava emprego. Então, fiz emprego, eu fiz entrevista, fui chamada para umas 4 empresas para fazer entrevista. E o bom daqui é que eles respondem rápido, quando eles não te querem. Assim, é tipo, 2 dias eles já falam, não queremos. E o bom é que quando querem, eles respondem rápido também. Então, essa empresa que eu tô trabalhando agora, ela me respondeu super rápido, esse processo foi muito rápido. E na empresa, eu comentei no último episódio, né, que as empresas, elas normalmente têm um trial day para te conhecer. Então, eu fiz a entrevista remoto, a primeira etapa, e a segunda etapa eu vim para Tirol para conhecer a empresa, tipo, pessoalmente, e conhecer a liderança, que quem é a pessoa que estava me entrevistando e tal, e o RH. E foi muito legal, assim, foi super show. E o que tu perguntou pra eles? Eu perguntei muita coisa. Acho que então vamos dissecar isso daí, porque acho que é gato escaldado, né? Já. Nossa, eu acho que foi por eu estar muito interessada no time, no processo e como que era a cultura da empresa que eu fui contratada, assim. Porque eu vi que quando eu fazia perguntas, que eu já vou dizer quais perguntas que eram, assim, o líder, ele ficava muito engajado na conversa, assim, sabe? E o RH, ele olhava para mim de uma forma que eles entendiam que eu estava muito interessada e eu queria saber. Mas para mim era mais para me defender, assim, para tipo, saber onde é que eu estava entrando, né? Então Sim, eu perguntei... Tu quer saber onde... É, isso, eu não queria cometer o mesmo erro, Onde é que eu tô me metendo? Onde é que eu tô me metendo aqui de novo, tipo... né? Não, sim. eu perguntei primeiro se eles tinham Scrum, porque na descrição tava lá que eles eram Agile e tal. Aí do líder disse que sim, daí eu perguntei como é que era o Scrum, o Scrum de vocês, né? Vocês têm os eventos? Vocês... como é que funciona as daily de vocês? Perguntei, tipo, tudo, dissequei tudo, assim. Perguntei como é que era a planning, perguntei se tinha one-on-one, perguntei qual os aplicativos que eles usavam, como é que funcionava, tipo, o feedback, tudo. Aí, Perguntou da se eles empresa... falam bom dia. Perguntei como é que era o time, se era um time, tipo, relacional e tal. Eu deixei claro que eu não falava alemão, que eu só falava inglês. Perguntei se eu não ia me sentir, tipo, deslocada. Aí foi que falaram para mim, essa empresa atual, ela é uma empresa internacional. Então, sim, tem pessoas do mundo todo nessa empresa. Tem, tipo, brasileiros lá também. Tem cubano, tem venezuelano, tem espanhol, tem muita gente, assim, da Ásia, porque a empresa, ela tem uma filial em Singapura. Então, é uma empresa que tem filial no mundo todo e que é uma empresa que já tá acostumada com pessoas de fora. Então, foi um ponto, tipo positivo, assim. E do ponto de vista de RH e tal, de processo, porque, assim, na outra empresa que eu tava, Gabriel, eu nunca falei com o RH. Eu nunca fui no RH, na sala do RH, pra pedir nada. Porque lá era tudo gente que não falava inglês. A não ser o cara que me contratou, que ele saiu depois de um mês que eu entrei, ele saiu da empresa. Então, assim, eu nunca fui no RH pra pedir nada. Nada. E o meu visto hoje, ele é vinculado à empresa. Então, qualquer coisa que eu precisar, que eu tô passando tipo perrengue, a empresa, ela me assume, sabe? E eu não ter contato com o RH foi muito foda, assim, porque eu me senti muito assim, se acontecer qualquer coisa comigo, eu ligo pra quem?
assim, pro meu líder que não tem, sei lá, skill social para conversar com uma pessoa, sabe? Então, e ali o RH, ele é todo internacional, o pessoal fala inglês, e todo o processo que eu tive foi relacionado só com o RH, sabe? Não tive contato nenhum com o meu líder. Então, o RH, ele me conduziu em todo o processo, sabe? Porque eu tive que reaplicar pro meu visto aqui, né? Eu tive que reaplicar para essa nova empresa. E eu vou dizer assim, a diferença, sabe? Da leveza, da firmeza que a empresa de agora, que já tem experiência com aplicação de visto para pessoas de fora aqui, com a empresa anterior. Então, tipo, dá uma confiança muito forte de tu tá entrando numa empresa que sabe o que tá fazendo, sabe? E nos primeiros dias, assim, qualquer coisa que eu preciso hoje, Gabriel, qualquer coisa, se chegou uma carta em alemão e eu não sei o que é, eu levo lá pro RH e as meninas do RH, elas me conhecem já, e elas me explicam e elas me ajudam, sabe? Então era isso que eu perguntava, que eu tava procurando ali, e eu comecei a ver que, ok, pode ser legal, pode ser interessante, pode dar certo, assim. E o que me assustou um pouco foi porque a vaga é para desenvolvedor C++. E eu, experiência zero, né, com C++. Eu era desenvolvedor tipo C Sharp. Ok, é linguagem semelhante, mas deu um pouquinho assim, mas eu vou dizer, quer saber, já tô... Sabe, pode piorar do que tá. Pode piorar, então vai. Vamos lá, né? Então toda essa parte de entrevista e processo foi muito leve ali, sabe? Uma coisa muito, muito boa, assim, deu um sentimento muito bom. E eu sabia, assim. E faz uma diferença gigante, né? Gigante, tudo. Eu saí muito assim, confiante e com a sensação. Na verdade, eu tinha tipo certeza, assim, que eles iam me chamar, sabe? Sabe quando sai com um sentimento, assim. Aí deu uma semana depois, eles mandaram a carta já, tá aqui a carta, tá aqui o contrato, assina, vamos começar o processo de visto. E foi assim. Sim, a entrevista faz muita diferença mesmo. Na que eu fiz atualmente, né, eu fiz com a head do departamento, né, isso eu já achei bem legal, mas coisas, detalhes pequenos. Ela tinha visto o meu podcast, tipo, e ela é holandesa. Ela falou, não consegui ouvir, porque é em português, mas eu vi, e aí a conversa, tipo, foi muito leve. E eu tava meio em dúvida de sair da minha empresa ou não, mas eu acho que a entrevista, depois a próxima também, eu fiz várias perguntas pra saber se não era só, né, essa mulher específica. E, cara, se eu tinha dúvida de sair, a entrevista fez uma diferença que eu falei, putz, eu acho que eu vou mudar de empresa, sabe? Mas que não é o momento certo, assim, tempo de crise, né? Todo mundo um pouco com medo de mudar, mas acho que tem um processo legal que tu pode perguntar e que as tuas perguntas são bem-vindas, porque eu pergunto bastante. Que nem você falou, né? Eu já entrei também na empresa que eu não gostei, fiquei pouco tempo e isso me marcou. Então eu faço muita pergunta hoje também, demais. E eu já participei em processos que eu vi que as perguntas não eram bem-vindas. Tipo, o pessoal estava incomodado com eu fazendo tanta pergunta, né? Eu tento deixar pro final, até para não atrapalhar, mas sei lá, é uma mudança. E se eu não gostar, né? Depois o problema é meu. Eu vou ter que sair, sei lá. Eu vou ser mandado embora. Então eu gosto de fazer que nem você fez nessa última aí, que é de explorar bastante, o máximo que dá, mesmo assim sabendo que pode dar errado, né? É só tentando minimizar, mas Exato. Enfim. Mas tá certo. A entrevista é para a empresa e para a pessoa que está sendo contratada também, né? É para as duas pessoas, é para as duas pessoas se conhecerem e verem se ambas querem, né, trocar aí um tempo junto, um tempo um relacionamento, né, de trabalho, né? esse contrato, mais que um relacionamento, exato. Exato. Sim. Sim. Mas conta como que tá sendo, então, o time novo. Passou pelas entrevistas, foi legal. Agora, pessoas, né? Que pessoas influenciam muito
o nosso estado de espírito, as pessoas que a gente vai passar o dia ali, né? Então, como que tá sendo agora? Meu time é muito massa. Meu time é muito, Caraca, que muito legal. massa. Assim, eu saí de 0 a 100, eu acho, eu posso dizer. E o mais curioso de tudo é que todos são austríacos também. Então, assim, qual era o problema, né? E é muito engraçado que a galera faz piada aqui do pessoal de Vorarlberg. Pessoal, Sério? agora eu moro em Radfeld, e eu trabalho em Radfeld, e eu trabalho... e essa cidade, ela está no estado de Tirol, que aqui eles falam Tirol. Então, eu estou numa área muito austríaca. Aqui eles falam que é o coração da Áustria, que é onde tem as montanhas e os Alpes e os campos com as vaquinhas e as ovelhas cantando sabe aquela musiquinha assim? Aqui é o lugar da Áustria. Então, o pessoal fala muito mal, assim, do pessoal de Vorarlberg, que é um negócio que eles realmente são diferentes do resto da Áustria, assim. Eles são tipo, suíços. Eles têm uma cultura meio suíça por causa da divisa, por causa da região. Então, os meus colegas me acolheram muito, assim, quando eu falei que eu tava em Vorarlberg. Eles, tipo, coitado, vamos te receber aqui, que nós é legal. Então, o pessoal é todo mundo austríaco e eles são muito sociais. Assim, claro, não vou dizer que é brasileiro. Não é, né? Não é. Tem a parede, Não. tem ainda a parede. Mas, Sim, assim, claro. tem horário de café. A gente criou um grupo de café no Teams. Tipo, bora tomar café, mandar meme, bora tomar café, todo mundo vai tomar café. Leva comida pra tomar café junto. Tem uns assuntos fora do trabalho, sabe? Não é aquela coisa só profissional. Então, assim, eu sei da vida de todo mundo já. Eu sei que o meu colega, ele tem uma esposa, ele tem um filho, e o meu outro colega, ele é tipo, sei lá, daltônico. Eu sei que o outro é religioso. Então, isso é muito importante tu saber enquanto tu tá trabalhando dentro de um time, sabe? E onde eu trabalhava antes, eu não sabia nada da vida deles. Eu não sabia, tipo, a comida preferida. Eu não sabia o que eles gostavam e o que eles não gostavam. Então, tipo, tá dentro de um time assim que tu não conhece as pessoas é pisar em ovos o tempo todo, sabe? É muito, sei lá, perigoso até se tu tá com essa função de ser um membro de mudança, sabe? Porque as pessoas, elas não eram abertas lá. E aqui, sim, o time, eu vou dar um exemplo muito, que foi uma das coisas, um dos momentos que me veio agora, que foi um estalo que, tipo assim, poxa, eu tô no lugar certo aqui, sabe? Teve um dia que tava rolando o daily e eu cheguei atrasada, porque eu tava numa outra sala fazendo outras coisas. Aí eu cheguei e tem pessoas de fora também, que trabalham fora, então a daily, ela é remota. Aí eu entrei e a galera tava falando alemão. Quando eu entrei, eles começaram a falar inglês automaticamente. E ninguém precisava ter feito isso, sabe? Porque é todo mundo austríaco. Eles tiveram essa sensibilidade de mudar. E foi uma coisa assim, eu entrei, eu ouvi o alemão e eles mudaram. Então, assim, essa coisa sem nem ter falado nada, né? Não precisei nem falar, bitte, English, bitte, nada, sabe? Então, essa é a característica de um time que está aberto a trabalhar com pessoas de fora. É um time multicultural, é um time que está acostumado com essa internacionalização, sabe? Essa é a diferença. E o estilo de trabalho hoje, eles conhecem o Scrum, eles aplicam, claro, não é... Cada empresa, ela tem o processo, como pode dizer, não é, tipo, by the book. Então, cada empresa, né? Ela vai ter o seu estilo de trabalhar, vai usar algumas ferramentas ou não. E, assim, o time é extremamente colaborativo. Eu não teve uma vez que eu precisei de ajuda e a pessoa disse que não podia me ajudar. Muito pelo contrário, assim, tipo, eu peço ajuda, assim, vem dois me ajudar, vem, tipo, sabe? O meu líder é muito legal, ele é muito legal.
ele é austríaco também. E ele é uma pessoa, assim, que qualquer coisa que tu pede pra ele, tipo assim, o mais impossível, ele vai tipo, resolver pra ti. Por exemplo, eu entrei e eu precisava fazer uma solicitação de reembolso por causa do meu visto. Porque quando eu fiz o processo, eu que paguei, só que a empresa disse que quando estivesse pronto, quando eu entrasse, eu ia fazer a solicitação pelo sistema para eles me pagarem. E eu pedi para ele essa ajuda, e ele ficou meio assim, nunca fiz. Mas me dá um minuto que eu vejo como é que faz. Meu, em 30 minutos, ele me chamou na mesa dele, vamos fazer, que eu sei como fazer, ele resolveu pra mim ali na hora. Então, assim, essa coisa do saber lidar com o time, saber lidar com pessoas, saber que, poxa, é dinheiro, é uma coisa importante pra mim, sabe? Isso eu não tinha lá. Então eu digo que não foi questão de adaptação cultural de país, assim, lá. Foi bem adaptação, como tu falou, de cultura da empresa, de como que as pessoas são, sabe? Lá, do jeito, do perfil de cultura que existe naquela empresa, na última empresa, assim. Sim. Eu acho que é bom tu comentar até que são pessoas austríacas, né? Porque às vezes a experiência ruim não é exatamente pelo país, né? Muitas vezes. Para algumas pessoas pode ser. Pode ser que tu não acostuma, para ti não é, dependendo. Então, para ti é melhor a cultura mais latina, mas normalmente não é, né? Eu acho sempre... Por isso eu gosto de explorar quando alguém fala que não tá gostando de algum lugar. Eu tento explorar muito se é... Tipo amigos mesmo. Se é mesmo o lugar, o país ou a empresa. Porque pode ser, né? O lugar e o país. Mas normalmente... eu acho que, assim, todos os casos que eu conheço de pessoas que mudaram, não gostaram, tiveram que trocar de empresa, era sempre a empresa, ou a cultura da empresa, ou até às vezes do time, ou do próprio líder, mas nunca foi generalizado, assim. Eu não conheço ninguém que fala, eu não gostei de morar no país tal. Tem casos pontuais, assim, mas de ter casos extremos, de sentir muito mal e ter que querer sair, sempre foi muito mais voltado à cultura da empresa, né? Então é legal que tu teve esses dois lados aí. E conta um pouco também da cidade. Da outra vez, apesar de achar a cidade bonita, tu achava ela mais ou menos pequena, né? Distante de tudo. E agora tu tá em... Eu não vou tentar pronunciar. Sim, aqui não é uma cidade grande também. Não é uma cidade grande, mas é perto de Innsbruck. É perto. E... Tirol é uma região turística, né? Pô, os Alpes, galera. Essa região ela é muito famosa por causa dos campeonatos de esqui, os campeonatos, as Olimpíadas, né? Elas ocorrem aqui. E os Jogos de Inverno. Então é uma área muito turística e o pessoal, ele tá acostumado com o pessoal de fora, assim. Por mais que eu more numa cidade pequena, sim, não vai ter quase ninguém aqui que não fala inglês, assim, sabe? A minha vizinha de, tipo, 70 anos fala inglês. Claro, não é o inglês, assim, mas sabe falar o básico de inglês porque morou aqui e recebe pessoa de fora o tempo todo, né? E é uma cidade, é uma região, assim, eu comentei antes, né, que é muito alta. Eu pensei que eu conhecia a Áustria, mas agora eu vejo que aqui ela é muito mais a Áustria que a gente vê de fora. Do schnitzel, do strudel, sabe, da comida, dos festivais. Aqui nessa região tem muito festival de cidade pequena, assim, das bandas tocando, do pessoal usando roupa típica. Lá eu não via isso. Que não tinha lá, porque não é bem a vibe de lá, sabe? Aqui é muito usar roupa típica. Como é que fala o nome? Eu até leather rose, que os caras usam, assim, e a menina usa um vestido. E então aqui eu pude conhecer a Áustria, sabe? Eu acho que... E eu gosto muito daqui. Lá eu me sentia muito só, lá onde eu morava. Gostava, né? Era bonito também. Tinha muita oportunidade de viajar, que eu tenho também. Aqui, se tu mora na Europa, tu tem a oportunidade de viajar pra onde tu quiser, né? Vamos lá. Mas eu gosto muito daqui. Eu gosto muito
da vibe que tem aqui, de como que as pessoas são. Tu vai pra um restaurante, eles sabem que tu não é daqui, e eles são muito queridos contigo. Se tu tenta falar alemão, eles te ajudam. Então, eu gosto muito daqui, eu tô gostando muito daqui. Eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer, sabe? Aconteceu pra eu estar aqui agora. Isso que eu penso hoje. Deu tudo certo, né? Agora tá dando tudo certo. Que tá. Sempre dá, sempre dá. Sempre dá, né? Assim, e vamos supor que tem alguém numa situação parecida, assim, né? Levando... contando que tu já tem experiência também, o que tu falaria que é importante, que a pessoa deveria procurar, sabe? O que tu usou pra ter força pra continuar, né? Porque tu entrou numa situação de domingo à noite não conseguir, né? Já ter ansiedade, dor no peito pra não trabalhar, né? Mas o que te ajudou a sair dessa situação e a buscar algo novo, assim? O que me ajudou, eu tive muita sorte, porque eu tinha meu namorado aqui, né? Então, por mais que ele tava num outro estado, foi o que me deu forças, assim. Talvez eu nem sei se eu voltaria se eu tivesse aqui e ele não tivesse aqui. Talvez eu até voltaria, assim, pra casa, sabe? De tão, tipo, traumático que foi, um pouco traumático pra mim, mas talvez tentar conversar com alguém daqui que tu tenha amizade, que tu tenha feito uma conexão maior e tentar se segurar nessa amizade, segurar em alguma coisa que seja muito importante para que tu esteja aqui e que talvez tu reconheça que seja muito importante para ti, para tu poder seguir em frente e ter uma âncora, sabe? Porque, do contrário, tu fica muito perdido, assim. Tu fica muito, tipo, sem saber o que fazer. Tinha muitos momentos que eu não sabia o que fazer, sabe? E o que me deu uma âncora foi poder ter uma call com meu namorado, tipo, assim, de vez em quando, e poder ver ele, falar com amigas. Eu tenho uma amiga que, inclusive, eu fui ver agora em Londres, que ela morou em Berlim, e para ela foi bem ruim, assim, a experiência lá, e ela se mudou para Londres, então eu ligava para ela, eu fazia call para ela, eu compartilhava o que estava acontecendo, porque ela passou pela mesma coisa que eu, então ela me deu muitos conselhos do que fazer, de como manter a calma, por mais que ela não trabalhasse em TI para dizer assim, faz isso, faz aquilo, ela tinha a experiência de estar fora e não se sentir bem, e ela usou uma expressão que eu lembro até hoje, assim, que ela falou para mim: Brenda, eu me sentia sufocada lá, e era exatamente como eu me sentia em Vorarlberg, uma sensação de, tipo, sufocamento, assim, sufocada, literalmente, assim, não sentia dor, sabe? Então, ter amigos da região que tu tá, né, que tu tá passando por essa situação, que tu tá mal ali no emprego, ter amigos nessa região, amigos de fora que passaram pela mesma coisa que tu, para poder conversar e ter um suporte emocional, eu acho que é muito importante. Foi o que me fez seguir em frente, assim, porque é muito complicado pensar assim, como é que eu vou voltar, sendo que esse é o meu sonho, sabe? Sempre foi o meu sonho, como é que eu vou voltar pra cá, pra trás agora? Não, é porque é como se fosse, pra mim, era como se fosse voltar pra trás, sabe? Então, tinha que ter uma coisa forte pra me segurar ali e me fazer ir pra frente, assim. Eu acho que, no fundo, não é voltar pra trás, né? Eu até entendo na situação que tu tá, tu pensa assim, porque eu lembro quando eu tava tentando conseguir bolsa de estudo pra faculdade, né? Fazer faculdade, eu tinha, pelo Enem, eu achava que aquilo ia ser, sei lá, minha última chance na vida, sabe? De conseguir alguma coisa. Era sei lá, foi um pouco mais de um ano desesperador, assim. E hoje eu olho pra trás e eu fico, cara, não era a última chance, não precisaria eu ter me desesperado tanto como se minha vida inteira dependesse daquilo, né? Tipo, e realmente eu achava que é isso, ou senão eu não vou ter um trabalho decente, tipo, ou eu vou entrar na faculdade, ou eu vou conseguir essa bolsa no Enem, ou acabou. Eu acho que é bom ter dedicação para as coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que, cara, sei lá, quantos anos de vida eu perdi, quantos
quantos anos mais velho eu fiquei, sendo que, tipo, existiam mais alternativas, né, pra fazer as coisas do jeito. Não, eu concordo contigo também. Não é voltar para trás, mas é a sensação que eu tinha. Eu comentei no último podcast que foram 8 meses de visto, né? Eram 8 meses de visto, 2 provas. Claro. Toda uma expectativa. Então, para mim, foi meio que. Poxa, foi meio. Tudo aquilo pra nada, né? Tudo aquilo pra isso, Pra sacrifício, nada, ansiedade, pra me né? decepcionar, sabe? Poxa, Sim. isso aí. Sim. Não, claro, eu entendo. O que eu digo mais é pra ser alguém que tá numa situação parecida e pensar se talvez voltar no Brasil, cara. Ou Exato. volta, se sente tenta que achar outro. pra voltar, volta. Não tem problema nenhum, assim. Eu não sei. É claro que pra ti é um sonho, né? Então isso muda um pouco a perspectiva das coisas, né? Mas sei lá, no pior do caso, se tu não tivesse achado esse emprego aí agora, né? É que assim, é mais complicado ainda porque teu namorado tá aí. Então tem várias coisas. Mas vamos dizer, se a pessoa pode voltar mais fácil, volta e tenta de novo depois. Não tem. A vida, acho que poucas coisas são definitivas, né? Dá pra gente dar um jeito. E eu acho que o que tu falou foi legal, quando eu perguntei assim, o que tu fez, que tu mencionou do teu namorado e tua amiga, porque eu acho que conversar com outras pessoas sempre ajuda. Se não tiver alguém na mesma situação, procura um terapeuta, psicólogo, porque conversar, assim, sempre. Eu acho que pra mim também, eu vejo que em vários momentos difíceis eu gosto de refletir um pouco, anotar as coisas, mas conversar com alguém sempre foi meio crucial, até às vezes pra aliviar, né? Tipo, a pessoa nem tem uma solução, porque nunca passou por aquilo, mas dá um alívio gigante. E é complicado falar com família, assim, sabe? Sobre essas coisas. Muito. Porque tu deixa eles estão do outro lado do mundo. Entendo. Eles vão ficar preocupados contigo. Tanto que quando eles forem ouvir esse podcast, talvez tem coisa aqui que eles nem saibam. Eles vão ouvir e dizer assim, meu Deus, ela não contou pra nós isso, mas tô contando agora, viu? Já passou. Viu, pai e mãe? Tá bom. Já passou, agora eu tô feliz, tá tudo bem. Mas é complicado, é complicado. É complicado com a minha companheira em casa, tipo, porque às vezes eu conto assim, mas, sei lá, tô meio pra baixo. Mas pra mim é ok, eu acho ok tá pra baixo. E ela fica às muito vezes, mal na hora. Ser humano. Aí eu fico, putz. Aí eu fico, putz, como que eu vou contar essas coisas, sabe? Mas é isso que eu tô falando, é difícil contar isso pra família mesmo, né? Fuso de 4 horas, né? Eu não sei quantos quilômetros de distância. É complicado. Sim. Mas deu tudo certo. Eu acho que a vibe e... Não sei se vibe é melhor, mas acho que assim, a vibe que tu contou da experiência, sabe, da nova com o episódio anterior é muito diferente, assim. Fica claro a diferença de, sei lá, vamos dizer, estado de espírito, né? De como que você tava no episódio anterior pra essa. Porque, tipo, perguntar como que foi é muito diferente a forma que tu conta. E... de verdade mesmo, fico muito feliz que deu certo, porque quando a gente conversou, tu tinha acabado de mudar, né? Lá, quando a gente conversou. E eu comecei, off, né? e no off ainda, eu falei assim, Gabriel, eu contei aqui que eu tô. Mas eu saí já. Quando a gente gravou o episódio, eu já não tava mais lá. Então, muito engraçado. Sim. Foi muito engraçado. Mas tu tava na expectativa, né, de como ia ser, né? Tava. Você tá falando assim, porque eu tava no período de férias ali entre uma e outra. Isso. Eu tava entre uma e outra. Mas o legal ver que o resultado foi positivo e vai continuar sendo, né? Tipo, desafios. E o mais legal, legal foi. Exato. E se precisar mudar, muda de novo, não tem problema, sabe? Se tiver ruim, muda, e muda de novo até que tu seja feliz, que tu encontre o teu cantinho, né? Que tu se sente bem. E o mais engraçado, tu comentou, né, que eu tava nessa coisa que eu não sabia como ia ser. Eu tava com 0 expectativa. Aí, tipo, a minha régua tava a -1, assim. Sabe? Eu já tava esperando que não ia ser bom. Então, pra mim, tudo que eu recebi depois foi uma bênção, sabe? Foi total uma bênção, porque tava esperando 0 e eu recebi 1000, então
E agora vai ter festinha de Natal esse mês, vai ter presente de Natal, a gente ganhou, tipo, que aqui é muito comum, né, aqueles calendários de advento. Eu nunca tinha ganhado na vida aquilo, é muito interessante. Aí é um negocinho de chocolate que tu come um todo dia, Um por dia. até o dia do Natal. Tu tá vendo perto de uma janelinha aqui? Tipo, pra quem estiver vendo o podcast, tem uma caixinha, parece uma casinha. É um desse. Tô vendo. Ai, que maravilha. Tu também desse tem. encostado. Vocês têm aí também? Em Portugal? Tem. Ai, que massa. Então, tem no Brasil também. Eu não sabia. Foi minha esposa que comprou. Que massa. É massa, sim. Assim, tipo, como que eles comemoram aqui o Natal e o Ano Novo é muito diferente, assim, peculiar, né? Aqui em Tirol, eles têm uma cerimônia do... Eu não sei se eu vou falar certo o nome do bicho agora, mas é do Kratos, eu acho, e do Santa Claus. Não sei se tu sabe. Eu não sei se o nome desse bicho é o certo. Mas é um bicho muito feio, assim, é da história, né? Que o Santa Claus é pra ser o Papai Noel. E o Kratos é um bichinho que segue o Papai Noel, esse Santa Claus, pra que se a criança ela não se comportou, ela não vai ganhar presente e o Kratos vai, tipo, comer ela, vai levar ela, sabe? Então, e aqui eles abrem esse momento de advento com um festival, assim, um desfile com o Kratos, o monstrinho, assim, e o Santa Claus chegando na cidade. E as crianças, tipo, acham o máximo, né? Tipo, o Kratos ali vai pegar nós, sei lá. Então é uma coisa muito, muito diferente, assim, né? Que a gente não tem lá, porque lá é americanizado, né? Totalmente. É o Krampus, não? Krampus, desculpa, gente, é isso, Krampus, isso. Não tá tranquilo. Eu tava na cabeça Kratos, mas aí eu só sei também não sei de onde que veio isso. Mas eu já ouvi essa história, nome. é horrível. Isso. Exato, é horrível, né? E as crianças não se importam. E é uma história que é contada há anos, assim, se repete, que se tu não se comportar, ele vai te pegar. Se tu não se comportar, ele vai te pegar. E lá se tu não se comportar, tu não vai ganhar presente. No Brasil, não é tão ruim. É tão ruim. Na Áustria tu apenas não vai ganhar presente. Exato. E tem, assim, decoração. É um demônio que vai te pegar. Com o monstro. É um demônio, Tem, tipo, assim, decoração nas casas com esse monstrinho. É engraçado. Que saudável. Exato. Eles têm umas coisas muito estranhas aqui, né? Diferente, né? Diferente. Brenda, acho que é isso. Deixar teu namorado voltar a assistir Netflix, né? Te contar que ele teve que cortar o Netflix dele por causa da internet, coitado. Desculpa, João. Beijo. Mas em compensação, tu falou muito bem dele aqui, de todo apoio, então depois, melhor do que o Netflix, vai ser ele ouvir aqui o elogio. Acho que o elogio, quando é pra outra pessoa assim, né, eu acho que é mais legal ainda, né, de quando tu faz pra alguém. Então fica aí essa homenagem pro João por ter te ajudado nesse momento difícil e na mudança. Antes de eu fechar, tu quer deixar algum recado, deixar algum link, que nem da outra vez? Esse espaço é teu. Boa. Então, vou repetir o meu LinkedIn, né? Brenda Bart Ferreira, e o meu Instagram, Brenda Bart F. Dizer aqui, repetir de novo que tudo que eu comentei aqui é uma experiência particular, né? E que tem pessoas que vieram pra cá e que tiveram uma outra experiência na Áustria, e que isso é 100%, é 100% de acordo com a minha experiência, tá, gente? Por favor, não pensem em Áustria, ela é muito legal, as pessoas aqui, elas são legais, a cultura, ela é muito interessante, então não deixem de vir pra cá, por causa da experiência ruim que eu tive. Agora estou bem já, tá tudo certo. Mas é isso. Obrigada, Gabriel, pela experiência de novo de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. É isso.
Boa, muito obrigado e vamos ver se tem próximos capítulos aí dessa história, né? Porque você tá, de certa forma, há pouco tempo aí, então tem muita coisa para descobrir, muita coisa legal ainda para ver e a gente pensa em mais outro no futuro. E vou repetir aqui, parabéns por essa consciência de separar o que é a tua experiência com o que pode ser das outras pessoas, né? Parece bobagem, mas eu não sei quantas vezes eu fico de saco cheio de conversar com algumas pessoas que, sabe, contam as experiências delas como se fosse a verdade do mundo pra qualquer coisa. Ah, não, eu não gosto de, sei lá, de poloneses, porque uma vez eu fui pra Polônia, eu falei, cara, tipo, calma, né? Calma, o mundo... Exato. Tem que tomar cuidado com seus vieses, né? O mundo é muito grande, assim. Apesar de ser um podcast pra contar a experiência das pessoas, as experiências são individuais e mesmo lugar, muita gente pode ter coisa legal ou ruim. Então, parabéns mesmo, porque eu acho que tu reforça uma coisa que eu gosto muito de falar aqui na minha vida pessoal, porque eu acho que, sei lá, muitas pessoas acho que esquecem isso. Então, esquece. E eu acho que essa nossa experiência de morar fora e viajar e conhecer pessoas diferentes e lugares diferentes, ela quebra muito essa coisa que tu falou do ter uma opinião 100% que polonês é desse tipo e as culturas, cultura do não sei o que, eu não gosto. Então, as pessoas que realmente elas têm essa experiência de vida, elas sabem que não é 8 ou 80, sabe? Que não é bem assim. Então, a gente aprende. Sim, sim. E não falando que assim, não, claro que tem pessoas que são mais fechadas, cultura, com geral, que são mais fechadas, outras são mais abertas, outras você se adapta melhor, outras não, é ok, né? Mas acho que conhecendo a gente desmistifica e acho que até acaba empatizando muito mais, né? No final, assim, de entender que talvez só não é pra mim. Então, Brenda, brigadão novamente e feliz por saber do final. Como tá sendo agora no final, ainda não, saber como tá sendo agora. E até a próxima e manda um abraço também pro João e desculpa por cortar o Netflix dele. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.